Amigos do Rio Grande do Sul, companheiros espíritas, a quem eu saúdo todos na pessoa da Josi, nossa amiga que nos pediu uma contribuição pequena sobre egoísmo. E eu sugeri que a gente refletisse um pouco sobre o que os médiuns e os espíritos podem nos ensinar sobre o assunto. Aqui Inácio de Fortaleza, deixando um abraço a vocês, cada um. A solidariedade da gente aqui do Nordeste convosco, do Sul, que eu sei que é recíproca. No quadro difícil da segunda onda da pandemia de Covid, que tem, como dizem os espíritos, vindo para nos despertar de muita coisa, nos convidar a reflexões, renovar as nações, o mundo, o panorama do mundo, a gente que se perdia e ainda estamos, de certa forma, nas coisas do egoísmo, do materialismo, no apego excessivo ao prazer e às realizações apenas materiais. A pandemia vem também, dizem os espíritos, para isso, não é? Para a gente despertar para tudo, para nós próprios. Então hoje eu queria que a gente conversasse por alguns minutos sobre egoísmo. Foi o que nós combinamos, a Josi e eu, e essa é a minha ideia, de que a gente pense sobre isso com base no que os espíritos e os médiuns nos dizem sobre isso, sobre a nossa relação com o outro. Eu queria começar lembrando uma frase de um ateu materialista, Jean-Paul Sartre. Uma vez perguntaram ao Sartre o que era o inferno, e ele disse: o inferno são os outros. É claro que a gente não tem como mergulhar precisamente no que ele queria dizer, mas eu entendo que deve ser essa reflexão nossa de que muitas das nossas dificuldades estão na relação com o outro. Mas estão na relação com o outro porque a gente precisa pensar sobre isso. Estão na relação com o outro porque em mim as virtudes da compreensão e da paciência ainda não foram amadurecidas. Então a gente tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de entender, tem dificuldade de aceitar. Nós vivemos no mundo e no Brasil atuais uma fase de tanta polarização sobre tudo, e nós estamos discutindo, não é conversando, é discutindo sobre tudo, em todos os campos. Até sobre o sabor da pizza, não é? Qual é o melhor? Se é biscoito ou se é bolacha, tudo isso a gente tem discutido e tornado ponto de conflito, as questões de opinião. Então eu queria recordar essa palavra do Sartre, não como certa, mas como ponto de partida das reflexões, se nós levarmos em conta apenas o aspecto material, recordando que Sartre era um ateu materialista, com todo respeito ao pensamento dele. Então Sartre tem essa visão de que o inferno são os outros, quando a gente sabe que não são, não é? As bênçãos da nossa vida também são dos outros, se devem aos outros, não é? Vamos aqui pensar sobre isso, então. Após falar sobre Sartre, eu queria recordar um personagem da tradição católica, o Padre Pio, que era um sacerdote italiano, e a posteridade guarda com esse nome, Padre Pio. Eu acho que talvez você já tenha ouvido falar. Há uma cinebiografia muito boa sobre ele, que se encontra no YouTube facilmente traduzido, dublado ou legendado. E Padre Pio, dentre outros prodígios que ele protagonizou, ele chegou a ter, por exemplo, alguns estigmas, as marcas do Cristo nas mãos. Fundou um hospital que ele diz que seria o hospital de guerra, quando não se falava ainda que aconteceria a Segunda Guerra. E ele cria esse hospital, e de fato, quando a guerra arrebenta, o hospital foi muito importante na salvaguarda dos soldados que voltavam combalidos e afetados, abalados dos campos de conflito, dos campos de batalha. Padre Pio é considerado por muitos um santo, uma pessoa de virtudes inegáveis.
Ele tinha uns combates espirituais durante a noite, acordava cheio de hematomas, porque era médium de efeitos físicos também, e os espíritos o perseguiam durante uma fase da sua vida bastante. E no fim da vida, Padre Pio, quando lhe diziam que ele era um homem santo, ele dizia: não, eu fui muito grosso com as pessoas. Há isso, né? Às vezes os espíritos superiores são tão superiores, mas ainda não perfeitos. E como a nossa pequenez às vezes é muito grande, a gente acaba incomodando demais o senso de disciplina e dever desses espíritos ainda não totalmente amadurecidos, mas já grandes. E eles acabam nos dizendo certas verdades com muita brutalidade, com muita dureza às vezes. Então o Padre Pio dizia no fim da vida, disse: eu fui muito grosso, fui muito bruto com as pessoas. Então a gente deve refletir sobre esse aspecto, assim, de que a gente não existe só para si mesmo, de que é o outro que dá muitas vezes sentido à nossa vida. Eu lembro uma passagem do Evangelho em que Jesus diz assim: quanto tempo esperei para estar convosco? Ou seja, Jesus está dizendo: planejei muita coisa durante muito tempo por causa de vocês, por causa de cada um de vocês, não pelo meu ego, não por mim, pelo outro, o altruísmo, não é? O Emmanuel disse para o Chico uma vez assim: Chico, quando você não tiver nada de bom para dizer a ninguém, a alguém, fique calado. E Emmanuel muitas vezes vai nos dizer que a caridade começa na gentileza, na cortesia. Se você não sabe dizer um bom dia, como é que você pode ser caridoso, né? Se você não sabe dizer com um olhar de compreensão e boa vontade, perguntar como é que está um colega seu de trabalho, um familiar, esquecendo você mesmo, suas próprias dores, suas próprias questões. Como é que a gente pode ser caridoso se a gente não consegue ainda nem ser gentil e cortês? Então Emmanuel vai nos dizer que a caridade começa na gentileza. E a gentileza é com o outro, não é sair de nós e pensar um pouco no outro. Anteontem, no nosso grupo mediúnico, no nosso grupo de trabalho virtual, a gente faz uma prece, cada uma pessoa do grupo mediúnico faz uma oração e envia para o grupo em torno das 6 da noite para que seja a prece e vibração do grupo. E anteontem a pessoa que enviou estava com a companheira passando mal e às portas do hospital, mas não disse nada a ninguém. Mandou o áudio e esqueceu os próprios pensamentos, mandou a vibração, mandou a prece, não fez nenhuma referência ao que estava acontecendo. Então eu acho que isso são pequenas vitórias, não é sobre o egoísmo. Ele colocou o interesse de todos, era uma coisa sem lá tanta importância assim, mas era um momento em que ele podia muito bem ter dito: não posso fazer, não estou bem, estou às portas do hospital aqui com a minha esposa, não dá certo. Mas ele deixou isso em segundo lugar, não disse a ninguém, e fez o trabalho e enviou a prece, a vibração, o áudio gravado. Então a gente vai aos poucos aprendendo a nos esquecer um pouco mais, não é? E a pensar em quem sofre mais do que a gente. A nossa conversa aqui é de espírito a espírito, aprendiz a aprendiz. Eu digo a vocês essas coisas como uma pessoa muito machucada pelo egoísmo nas relações comigo mesmo e com os outros, não é? Que não é privilégio nosso. O Fábio de Mello, o grande padre Fábio de Mello, uma pessoa de tanta espiritualidade, que tanto confessa a sua fraqueza e tanto mostra a sua humildade quando conta das suas relações com o mundo e com as pessoas, diz que antes da irmã dele morrer, ele ligou para ela e a última conversa deles foi uma discussão. Até onde eu sei, posso estar enganado, mas então ele vai nos dizer que ele se arrepende muito porque eles morreram brigados, não é? Ela desencarnou, eles estavam brigados. Nós, em doutrina espírita, sabemos que haverá, muitas vezes, oportunidades durante o sono, momentos assim, que as pazes podem ser feitas, mas não é a mesma coisa de você estar no mesmo plano com alguém, né? Com outra pessoa. É certo que é difícil, talvez impossível, entender o outro. Salvo engano, é Fernando Pessoa quem diz: como é por dentro outra pessoa? Quem poderá sabê-lo? O outro é outro universo com o qual não há comunicação possível.
entendemos-nos porque nos ignoramos. Quem recita isso muito bem é o Antônio Abujamra, se encontra esse vídeo no YouTube com facilidade. O outro é outro universo com o qual não há comunicação possível, porque mesmo a fala não nos põe totalmente em comunicação com outra pessoa. Apesar da fala, apesar do olhar, apesar do gesto, o que eu digo não é o que o outro entendeu. A minha fala não é o que o outro percebe. O outro é outra pessoa, é outro universo, não é? Então, a gente às vezes não quer se relacionar, não quer se entender, não quer se excluir, porque as relações implicam conflitos. E a gente não gosta de conflito, não está pronto para o conflito. Mas se isolar não é a solução, porque nós não fomos criados para nós mesmos, nós fomos criados para o outro, para os outros. O sentido da gente existir é a nossa relação com os outros. Sozinho é possível viver, mas não existir com plenitude. Numa ilha deserta você pode até crescer alguma coisa espiritualmente, em resignação, pode fazer suas orações, mas não é muito mais do que isso que você possa fazer. Dentro de uma caverna, a gente não consegue as conquistas espirituais mais profundas, não. Eu sei que é difícil, que é desafiador, né? Queria fazer uma lembrança agora sobre André Luiz, o personagem que a gente conhece tão bem no meio espírita, ou acha que conhece, né? Já que o outro é outro universo. Mas André Luiz, vocês sabem, quando ele desencarna, vai para as regiões de sofrimento, mas acaba arrependendo-se profundamente depois de o que a gente acha que são 8 anos e acaba sendo socorrido para nosso lar durante uma oração em que ele se consagrou durante horas, rezando até que conseguiu sintonizar com os trabalhadores de nosso lar e ser resgatado. A mãe dele faz uma observação no livro, né, dizendo que ficou absolutamente feliz quando soube que ele tinha sido resgatado em oração. Porque você pode ser resgatado sem estar em oração, não é? A gente sabe, a misericórdia de Deus é muito grande. Mas ele atinge aquele ponto de arrependimento e vai para nosso lar. E chegando em nosso lar depois, ele descobre que era contado na ficha de serviço dele como mérito o número de receitas gratuitas que ele deu, mesmo contra a vontade. Ele atendia pessoas sem muita vontade, e algumas pessoas no próprio consultório, porque a secretária dele levava certos pacientes para que ele atendesse por fora de receber qualquer pagamento, e ele atendia essas pessoas, mas sem muita vontade, sem muito coração, sem muito amor, com vaidade, com aquele orgulho médico que muitos de nós temos, às vezes, na nossa bobagem de espíritos apegados à aparência das coisas. Mas então ele descobre que os receituários gratuitos dele, que se eu não me engano passavam de 1.000 pessoas, que ele aqui tinha dado receitas ao longo dos anos, eram contados como métodos espirituais para ele nas fichas de serviço dele em nosso lar. Os espíritos anotam tudo que a gente faz, o universo anota tudo que a gente faz, nosso anjo guardião anota grande parte do que a gente faz e Deus sabe tudo o que a gente faz. Então André Luiz descobre que o que ele tinha feito, mesmo sem muita vontade para os outros, contava para ele lá agora como mérito. E dessas pessoas, todas que ele atendeu gratuitamente, uma ou outra não o esquecia e rezavam por ele constantemente. E essas orações também o ajudaram no processo de ser acolhido. Então a gente nunca sabe o que a gente vai recolher do que a gente faz com o outro. Claro que isso não quer dizer que a gente deva fazer nada por cálculo. Vou fazer isso aqui porque lá na frente eu vou receber. Embora seja uma preocupação lógica. Pedro, por exemplo, quando Jesus acolhe muito bem certas pessoas que Pedro considerava pecadores, ele pergunta, está lá no Novo Testamento: Senhor, e para nós no reino dos céus, deixamos tudo por ti. Receberemos a recompensa? Pedro pergunta a Jesus, né? Aí Jesus diz: nem só no mundo dos céus, mas desde já vocês estão recebendo de volta. Você é a companhia dos bons espíritos, é o cuidado dos bons espíritos, um olhar compassivo a mais ainda de Deus e de Jesus, não é isso? É a recompensa que a gente começa a receber já agora, não é?
Então é natural que a gente queira saber depois o que vai receber, mas o amadurecimento verdadeiro vem quando a gente para de pensar no que vai receber lá na frente e começa a fazer porque é a nossa natureza. Porque eu não sei ser de outra forma, digamos assim. Não é como um espírito superior diria, eu só sei existir assim, dessa forma. De outra forma eu não sei existir. Mas isso são aprendizados. Joana de Ângeles, por exemplo, ela conta que na sua imaturidade, lá pelas tantas, ali, Idade Média e tudo, ela não tinha interesse pelas outras pessoas. O interesse dela era Deus, era oração, era rezar, era a vida mística, a contemplação, o trabalho do convento, mas não tinha interesse pelos outros. E ela, percebendo que não tinha interesse pelas outras pessoas, começou a fazer o seguinte exercício: todo dia, no cair do dia, no fim do dia lá, à noite alta, ela ia até a cela de uma das suas irmãs de convento, ela era freira nessa encarnação, como foi em outras, e pedia à freira: me conte sua vida. E ouvia a freira contar a vida dela toda. No começo era sem vontade, e depois ela começa a achar um prazer enorme naquilo. Depois começa a entender que o outro é sagrado, é um Deus diante de nós. Os hindus têm aquela saudação que eles fazem assim, né? Namastê, e que significa que o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Não é bonito isso, tocante? Então a gente vai aprendendo, é um desafio para a nossa pequenez, o interesse genuíno pelo outro, a boa vontade para com o outro, a boa querência, não é, o afeto sadio, sem amarra, sem apego, sem julgamentos, sem exigências. Mas é um aprendizado necessário. Sem isso a gente não atinge a nossa paz e o nosso destino de estar encarnados e de existir como criaturas de Deus. Um místico aqui do Brasil, não vou dizer o nome porque o importante aqui é a história, conta que perguntaram a ele qual era a maior queixa atual entre as pessoas que iam buscá-lo para as práticas de meditação e as práticas de crescimento espiritual. E ele dizia: atualmente a maior queixa que eu escuto, o maior pedido que eu escuto é as pessoas me dizendo assim: como é que eu faço para me relacionar sem me ferir? Então, relacionar-se com o outro implica também uma dose de dor, enquanto a gente aprende a construir a nossa paz interior profunda. Porque depois que a gente se estabiliza como ser autoconsciente e maduro, o que o outro faz não é o decisivo na construção da minha harmonia. No fim da vida perguntaram ao Chico assim: você tem muita dificuldade de perdoar? Ele disse: não, porque ninguém nunca me feriu. Então, mas isso leva tempo. No começo é difícil a gente estar se ferindo e ferindo o outro constantemente, mesmo quando a gente não tem intenção. Na nossa pequenez ainda muito grande, a gente se machuca e machuca o outro, mesmo quando a gente quer ajudar, quando a gente quer fazer o que é certo. Mas há ainda em nós muita sombra ao lado da luz. E nós temos sido tardos, né, nesse aprendizado. Mas é só o contato com o outro que nos desafia a olhar para nós próprios e perceber que se a gente não crescer, esse ciclo de sofrimentos continua. A gente sofrendo porque é egoísta e sofrendo e fazendo os outros sofrerem porque é egoísta. Porque somos egoístas ainda. Eu queria lembrar algumas passagens do Chico, do nosso Chico Xavier, a respeito do tema. Uma vez o Chico ia para o trabalho no centro, já era tarde, ele estava um pouco atrasado, e uma senhora do outro lado da rua, parada no parapeito do murinho, chamou: Chico, vem aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. E o Chico ia passar direto, ia só dar com a mão, dizia assim: depois eu venho, ou algo assim, ia passar direto, fazer que não tinha visto. O Emmanuel disse: volte e fale com ela.
O Chico, que era muito obediente, parou, voltou, foi falar com ela, já atrasado, né? Boa noite, minha irmã. O que é que eu posso ajudar? E ela falou ali com ele, conversou durante 1 minuto, 2, 5 minutos. Ele ouviu, deu uma primeira resposta, depois disse que voltava depois para conversar mais, que agora tinha que seguir. Agradeceu, né? Assim, com sinceridade, e foi adiante. Quando ele tinha dado uns 10, 20 passos, o Emmanuel disse, olhe para trás. Ele, obedecendo o Emmanuel, olhou para trás e do peito da senhora em direção a ele vinha uma luz, uma pequena nuvem de luzes, de fluidos luminosos em direção a ele. Ele perguntou a Emmanuel, o que é isso, Emmanuel? E Emmanuel disse, ela está rezando por você, agradecendo a Deus porque você parou para falar com ela. E isso é ectoplasma que está saindo dela em sua direção para lhe beneficiar, não precisa você ter medo. Então vejam só, não é? O Chico ia passar direto, porque estava atrasado, mas em parando e ouvindo a mulher, ele recebe um benefício em dobro, ao mesmo tempo que ele consola uma pessoa, ele recebe dela as preces, as vibrações e as energias, né? Uma outra coisa que eu queria lembrar é que teve um domingo à tarde em que o Chico estava com os amigos, comendo qualquer coisa, assim, numa lanchonete. O Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico, vamos escrever. E o Chico disse, Emmanuel, é domingo, são 5 horas da tarde, eu estou aqui com os meus amigos, primeira folga que eu tenho na semana. E o Emmanuel disse, Chico, eu preciso escrever agora. Eu estou indo lá para o lugar em que a gente escreve juntos, que eu psicografo, em que você me psicografa. Eu estou indo porque eu estou obrigado a ir, é meu trabalho agora. Se você quiser ir, tudo bem. Se você não quiser ir, tudo bem. Aí o Emmanuel vai embora, né? Lá para o lugarzinho onde eles psicografam. Aí o Chico pensa um instante, aí se despede dos amigos e vai embora. Psicografar com o Emmanuel, né? E lá pelo fim da vida ele diria assim, eu tive a vida desapropriada pelos espíritos. Então às vezes a gente deseja a vida dos grandes médiuns, as coisas que eles veem, que eles sentem, que eles escutam, os planos superiores que eles visitam, mas tudo isso exige uma cota de sacrifício e de renúncia para a qual muitas vezes a gente não está disposto ou não deseja. Nada se faz sem sacrifício, né? Uma outra coisa do Chico que eu queria lembrar é quando ele colocou o quarto dele em reforma. Foi reformar o quarto, pintar e outras coisas, e durante algum tempo ele se mudou para o outro quarto. E no quarto que estava em reforma, ele colocou um aviso na placa. Estou no quarto ao lado. E às vezes chegava alguém encarnado e olhava, Chico, por que você colocou uma placa na porta que você está no outro quarto se todo mundo está vendo? Ele disse, não, meu irmão, essa placa não é para as pessoas encarnadas, é para os irmãos espirituais, ainda muito pequenos, que não consigam ver através da parede que eu não estou no quarto, nesse quarto. E aí vão saber que eu estou no outro quarto. Olha só, ele colocou uma placa para que os espíritos mais materializados não deixassem de buscá-lo para atendimento, porque médium atende os espíritos também como atende as pessoas, né? Aliás, uma vez uma senhora chegou muito aperreada perto do Chico, pelo amor de Deus, me deu uma orientação. E o Chico, já velhinho, assim, já a mediunidade já era a constante da vida dele, olhou para ela e disse, irmã, tudo bem, mas antes me diga se a irmã está viva ou morta. A mulher disse, Chico, pelo amor de Deus, eu estou viva. Aí ele disse, graças a Deus. Não me pergunte o que é que você deseja saber. Porque ele já não diferenciava mais quem era encarnado e quem era desencarnado. Mas estava sempre disposto ali a ouvir alguém. E a gente não está, né, muitas vezes. E sofre as consequências disso. A janela da paz não se abre para quem se fecha para si mesmo, para quem se fecha para os outros. Cada um de nós deve decidir qual é o quinhão que deseja oferecer de si mesmo ao mundo e aos outros, né?
Uma outra história mais desafiadora sobre o Chico é de uma senhora que foi muito desequilibrada, buscá-lo, procurá-lo em casa de manhã, ele já tinha saído para o trabalho. Ela corre, vai ao trabalho, ele tinha saído para resolver uma coisa da repartição. Ela espera, depois retorna, ele tinha saído para o almoço. Ela volta depois do almoço, ele já estava no serviço, não podia atendê-la. Depois ela volta no fim da tarde, ele tinha saído já do trabalho, tinha ido para casa. Ela vai até a casa dele, ele tinha já saído para o centro espírita. Ela chega no centro espírita já o dia inteiro desesperada, entra pelo salão, passa na frente de todo mundo, para na frente dele e diz assim: você acha que eu não tenho o que fazer, seu desgraçado, para ficar correndo atrás de você nessa cidade? E dá um tapa no Chico. O Chico, muito surpreendido por aquilo, começa a ficar com raiva e percebe Emmanuel presente. E Emmanuel olha para ele, ele olha para Emmanuel e diz: Emmanuel, dessa vez eu estou coberto de razão, vou dizer umas verdades para essa mulher. Estou coberto de razão, Emmanuel. E o Emmanuel diz: você está coberto de razão e ela está coberta de sofrimento. Aí o Chico para, respira, olha para ela e diz: em que é que eu posso ajudá-la, irmã? Ela diz: entre naquela sala agora e me dê um passe. O Chico se levanta e vai dar um passe nela, aplicar um passe nela. Durante o passe a mulher cai no choro e confessa a ele todas as suas dores. Né? Então crescer é um desafio entre o ego e o alter, né? o outro, entre nós e o outro. O ego é importante. É o ego que me dá consciência de mim mesmo, noção do que eu estou fazendo. Uma pessoa com transtornos mentais profundos, o ego está adoecido, ela não tem mais ego. Então, como ela não tem mais ego, ela não tem autocuidado, ela não pratica a própria higiene, ela não tem noção de que está viva ou morta, ela é totalmente desconectada das próprias emoções, vive em desespero. Então, o ego é uma parte importante da nossa psique. Freud vai construir toda a sua obra, ele e Jung, baseado nessa tripartição, né? Id, ego e superego. O id, o eu profundo, que é o espírito, em doutrina espírita nós diríamos isso, e Jung vai dizer isso também mais ou menos. O ego é a minha parte consciente da minha vida, determina as minhas ações, a maneira como eu existo no mundo, e o superego é a minha maneira de me limitar diante do que eu não posso fazer, embora deseje na vida, em sociedade, para evitar os meus excessos, não é? Então o ego é importante, o problema é o ismo. É o exagero na valorização da minha própria identidade, do meu próprio ego, não é? Eu queria ir encaminhando agora para o final, lembrando 3 passagens de Jesus. A primeira delas é contada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, quando Humberto vai dizer da infância de Jesus, claro que ele era uma criança diferente, e que um dia Maria e José chegaram em casa e Jesus estava com os 2 maiores criminosos da região sentados na sala de refeições, comendo. Jesus criança, ali antes da adolescência, né, começo da adolescência. E Maria muito assustada, porque são os 2 criminosos mais perigosos da região. Meu filho, essas pessoas, aí Jesus disse: mamãe, estavam com fome, eu os trouxe para comerem aqui com a gente. Ela fica muito agoniada, mas sabia que Jesus era diferente, então aceita. Os criminosos comem ali como se fossem pessoas totalmente pacíficas, depois vão embora agradecendo a Deus, abençoando a casa, abençoando Maria, José, abençoando o menino, e Maria enlouquecida com aquilo, com as coisas que Jesus fazia para os outros, sem levar muito em consideração a segurança dele próprio, a segurança dele mesmo, não é? Isso, o valor do outro, ressalta em Jesus também no encontro dele com o possesso de Gadara, o endemoniado de Gadara, não é? Que é aquele que vivia no cemitério, preso por correntes, que ninguém queria chegar perto, que era tido como louco, vivia imundo, sujo. E quando Jesus encontra-se com ele no cemitério, que diz: o que queres comigo, filho de Davi? O que queres conosco, filho de Davi? Porque era um espírito possuído era uma pessoa com transtornos mentais possuída
por vários espíritos. Eles perguntam: o que queres conosco, filho de Davi? Deixa-nos em paz. E Jesus pergunta a ele assim: qual é o teu nome? Olha só que interessante, né? A resposta é clássica, todo filme de terror pega essa resposta, porque os espíritos dizem: Legião, nosso nome é Legião, porque eram muitos os espíritos. Mas Jesus se dirigiu ao ego, à pessoa do endemoniado, do possesso, ao médium, né? Todo doente mental muitas vezes é também um médium, não todos, quase todos, muitos, todos nós somos médiuns, mas aquele era um médium possuído, né? Enlouquecido pela possessão. E Jesus o chama de volta o outro, a personalidade, o ego, o eu profundo do outro. Quem é você? Qual é o seu nome? Não é? É interessante observar que até na ficção isso existe. Em O Senhor dos Anéis, a obra do grande literato inglês John Ronald Reuel Tolkien, o personagem central, é o Gollum, o Sméagol, aquele que começa um processo de auto-obsessão quando assassina o melhor amigo por causa de uma joia, o Anel do Poder. E ali começa um processo de enlouquecimento. E lá adiante, quando ele se encontra com outro personagem, que é o Frodo, e Frodo pergunta a ele: qual é o teu nome? Tolkien era muito católico, era muito apegado às tradições católicas. Embora a esposa dele fosse evangélica, ele tinha sido criado por um padre, então ele tinha uma grande fé em Deus e em Cristo ao modo da Igreja Católica. Ele escreve isso em suas cartas. Há um livro de umas 400 páginas chamado As Cartas de John Ronald Reuel Tolkien. Então é interessante observar que ele coloca em Frodo a mesma coisa, a mesma frase que coloca em Jesus no Novo Testamento, não é? Quem é você? Qual é o teu nome? E ali ele diz que abre-se uma possibilidade de salvação para a alma do personagem Sméagol Gollum, que estava enlouquecendo pela cobiça daquela joia, né? Porque tinha assassinado o melhor amigo. Havia um processo de culpa e um processo de autodepreciação. A culpa sempre nos persegue, enquanto a gente não começa a se reconstruir a partir do trabalho, do serviço, né? Jesus pensava tanto nos outros que o personagem que Paulo de Tarso ia matar em Paulo e Estevão, que é Ananias, Paulo persegue a igreja de Jerusalém e depois começa a perseguir um espírito, uma pessoa que tinha convertido Abigail, né, sua noiva, ao cristianismo, que ainda não tinha o nome de cristianismo, eram os homens do caminho. Só vai ter o nome de cristãos lá na frente, depois que Paulo converte Lucas, e Lucas sugere que os cristãos passem a se chamar de cristãos, seguidores do Cristo, e não de homens do caminho. Então Paulo vai a Damasco para matar esse Ananias, esse senhor Ananias, que é quem o cura da cegueira, depois que Jesus o deixa cego às portas de Damasco. Tempos depois, Paulo pergunta a Ananias como é que se deu a conversão dele. E Ananias diz: eu estava presente à crucificação, e Jesus olhou para mim do alto da cruz e eu escutei a frase: segue-me, vem e segue-me. Olha só que profundo. Jesus na cruz, o corpo carnal morrendo, e ele ainda chamando as pessoas, né? E chama Ananias, e Ananias escuta no fundo da alma a frase: vem e segue-me. Então a nossa intenção, o nosso interesse pelo outro é a nossa jornada de crescimento. Não que eu não tenha o meu valor, não tenha direito de ter os meus projetos, as minhas realizações, mas esse tempo espiritual para nós, o convite é que ele tenha passado, que a gente vá saindo de nós cada vez mais e aprendendo a nos doar cada vez mais. Por isso a maternidade e a paternidade são tão decisivas na evolução espiritual. Porque, como disse a minha irmã carnal um dia desse, quando seu filho nasce, a sua vida acaba. Maneira de falar, né? Porque agora tudo gira em torno da criança. Então os pais e as mães são desafiados a sair de si mesmo e cuidar de seus filhos. Assim como os que têm pais idosos na velhice são chamados a deixar tudo em segundo plano para cuidar dos pais idosos. E daí vem o despertar de muitas lições e o aprendizado de muita coisa na relação com o outro.
Então hoje, apesar da pandemia, apesar de tudo, a gente é ainda mais desafiado na nossa relação com o que está e com quem está ao nosso lado e para além de nós. Se é verdade que o processo de evolução é sem dúvida um processo individual e às vezes muito solitário, também é verdade que é no encontro com o outro e na nossa disposição em nos abrirmos para o outro que se dão as nossas maiores vitórias e conquistas espirituais. Com essas reflexões pequenas, ligeiras de um espírito pecador, cheio de culpas e fraquezas, desnecessário dizer isso, mas eu digo, que agradece demais a amizade de pessoas como a Josi e de vocês no distante Rio Grande, que se abrem para ouvir as minhas pequenas reflexões. Deixo aqui o abraço de solidariedade, de um fortalecente a vocês que estão também aí com as UTIs cheios, os hospitais cheios, atravessando essa pandemia dificultosa, pela qual todos nós vamos passar, né, na carne ou fora dela, de acordo com os critérios que Deus julgar mais adequados para nós. Um abraço, um beijo a cada um de vocês, fiquem com Deus e o Deus que é em mim, saúda o Deus que é em vocês, né? Namastê. Beijos, fiquem com Deus.